Olá, espero que você esteja bem. Sou o professor Eliezer Cardoso de Oliveira e eu quero discutir uma questão que, a meu ver, é muito interessante para o momento que estamos vivendo. Como as epidemias podem nos mostrar o que há de melhor ou de pior nos seres humanos. As catástrofes podem ser divididas em dois grupos: as de origem humana, ou seja, aquelas em que os humanos são agentes diretos de uma tragédia, como é o caso dos genocídios, eu estou pensando no Holocausto com 6 milhões de mortos, dos massacres coletivos, das grandes chacinas, das guerras e dos diversos tipos de acidentes. Outro tipo de catástrofe são aquelas de origem natural, ou seja, são provocadas diretamente por um elemento da natureza, tais como um terremoto que em poucos segundos destrói grande parte de uma cidade que levou muitas vezes milhares de anos para ser construída. Estou pensando em Lisboa, 1755. Ou a enchente de um rio que varre tudo em suas margens e às vezes mata milhares de pessoas, ou os tsunamis, ou as grandes epidemias. Na verdade, essa divisão em catástrofes naturais ou humanas é totalmente arbitrária, pois na prática, em toda a catástrofe, o modo como os humanos estão organizados influenciam no peso da tragédia. Por exemplo, um terremoto é um fenômeno totalmente natural, mas um terremoto de magnitude 7, ocorrido no Haiti em 2010, matou mais de 100 mil pessoas, enquanto um terremoto de magnitude 9, ocorrido no Japão em 2011, matou apenas 14 mil. O número muito maior de japoneses vivos do que o de haitianos explica-se pelo modo como as duas sociedades estão organizadas. As epidemias constituem um tipo diferente de tragédia. Dentre as tragédias naturais, é a mais difícil de aceitar. Morrer por doenças é a principal causa de mortes dos seres humanos, mas aceitamos com relativa tranquilidade a morte por doenças endêmicas. Mas nos desesperamos com as doenças epidêmicas. No ano de 2018, morreram 224 mil pessoas de câncer no Brasil. E isso não gerou nenhuma comoção nacional. Isso porque a sociedade aceita as doenças endêmicas porque elas são entendidas como de responsabilidade individual. A pessoa foi imprevidente, fumou ou tomou sol demais, ou tinha má sorte, tinha uma predisposição genética para determinado tipo de doenças. Já as doenças epidêmicas são diferentes, pois a responsabilidade não é individual, mas coletiva. A culpa e o azar não é só do indivíduo, e sim de todo um grupo. Por isso que Susan Sontag, autora de um belo livro, A Doença como Metáfora, afirma que as epidemias são metáforas perfeitas da desorganização social. Ela diz: as doenças epidêmicas eram comumente usadas em sentido figurado como designativas de desordem social. Um terremoto é uma coisa ruim, mas ele não é usado como metáfora da maldade humana. A Anitta tem até uma música no qual o terremoto é usado como metáfora de mulher poderosa. Já com as epidemias são diferentes. O famoso escritor Albert Camus, no seu livro publicado em 1947, encontrou a metáfora perfeita para explicar o nazismo: a peste. O nazismo é como a peste, que vai infectando as pessoas até tomar conta da sociedade. Nesse belo livro, na cidade argelina de Oran, subitamente os ratos aparecem mortos e depois começam a infectar pessoas. A cidade é colocada de quarentena e vive uma situação de anomia social. Finalmente, após o fim da peste, o autor informa: na verdade, ao ouvir os gritos de alegria que vinham da cidade, Hughes lembrou de que essa alegria estava sempre ameaçada, porque ele sabia que essa multidão eufórica ignorava, e se pode ler nos livros: o bacilo da peste não morre e nem desaparece nunca. Pode ficar dezenas de anos adormecido nos móveis e na roupa. Espera pacientemente nos quartos, nos porões, nos baús, nos lenços e na papelada. E sabia também que viria talvez o dia em que, para a desgraça e ensinamento dos homens,
a peste acordaria seus ratos e os mandaria morrer numa cidade feliz. Se substituir a palavra peste no trecho acima por fascismo, o sentido continuaria o mesmo. A peste é a metáfora perfeita para o fascismo, não só porque, como fascismo, ela mata e mata muita gente, mas porque ambos nos fazem odiar e temer o outro, que antes era nosso amigo ou vizinho. A peste, como o nazismo, faz brotar o melhor e o pior do que há no ser humano. Em praticamente todas as epidemias, há a necessidade de se encontrar um culpado. Durante a peste negra, no século XIV, os judeus foram acusados em várias cidades da Europa de terem envenenado os poços e causado a peste negra, o que causou uma terrível onda de perseguição a eles. No auge da pandemia no continente, entre 1348 e 1351, mais de 200 comunidades judaicas foram erradicadas, sendo seus habitantes acusados de difundir a doença ou envenenar poços. Foi preciso que o Papa Clemente VI baixasse um edito para tentar convencer a população de que os judeus não eram culpados pela peste negra. Durante as epidemias de varíola e febre amarela no Brasil, a partir da segunda metade do século XIX, os higienistas consideravam que os culpados pelas epidemias eram as classes perigosas, que não atendiam às condições ideais de higiene. O alvo entende-se por classes perigosas, os negros libertos, alvo de preconceito das elites brasileiras, ao ponto de esse preconceito ser o estímulo de uma radical reforma urbana no Rio de Janeiro, que derrubou os cortiços e expulsou os pobres para os morros, o que deu origem às atuais favelas cariocas. E não pense que essa culpabilização do outro é uma coisa dos antigos ignorantes. Durante a gripe suína de 2009, os políticos norte-americanos chegaram a propor o fechamento total da fronteira dos Estados Unidos com o México, porque acreditava que os mexicanos eram os difusores da epidemia. Então, quando as teorias de conspiração afirmar que o Covid foi uma criação de chineses para desestabilizar a economia mundial, estamos voltando à ignorância da Idade Média, a mesma que acusou os judeus de envenenar os poços e causar a doença. A epidemia também provoca o que os sociólogos chamam de anomia social, ou seja, a desestruturação das normas e rituais coletivos que dão estabilidade a uma determinada sociedade. O primeiro registro de uma anomia social causado por uma epidemia é muito antigo. Ocorreu há 500 anos antes do nascimento de Cristo, na cidade de Atenas, na Grécia Antiga. Naquela época, Atenas estava em guerra com Esparta, e a população do campo se concentrou na cidade para evitar os ataques dos espartanos. Tanta gente concentrada num só lugar era um prato cheio para uma epidemia. Os gregos antigos eram um dos povos mais durões de todos os tempos. Eles eram tão acostumados com as desgraças que foram eles que inventaram a tragédia, um gênero artístico em que as pessoas se deleitavam com histórias tristes. Eu lembro de uma passagem da Odisseia, quando Ulisses disse para a ninfa Calipso: "E se algum deus me ferir no mar cor de vinho, aguentarei, pois tenho no peito um coração que aguenta a dor." Mas nem os gregos, com toda a sua disposição para enfrentar o sofrimento, resistiram ao peso da epidemia. De acordo com Tucídides, a desgraça que os atingia era tão avassaladora que as pessoas, não sabendo o que as esperavam, tornavam-se indiferentes a todas as leis, quer sagrada, quer profanas. A peste introduziu pela primeira vez a anarquia total. O temor dos deuses e as leis dos homens já não detinham ninguém, pois vendo que todos estavam morrendo da mesma forma, as pessoas passaram a pensar que a impiedade e a virtude eram a mesma coisa. O quadro descrito por Tucídides é desolador. Apatia, desespero, desorientação e anarquia. Em meio à epidemia, algumas pessoas resolvem se isolar para evitar o contágio. Outras resolvem viver perigosamente, desprezando o risco de contagiar e ser contagiado pela doença. Foi o que aconteceu na cidade de Florença em 1348, assolada pela peste.
Conforme a descrição de Boccaccio, no Decameron, outras pessoas declaravam que, para tão imenso mal, eram remédios eficazes o beber abundantemente, o gozar com intensidade, o ir cantando de uma parte a outra, o divertir-se de todas as maneiras, o satisfazer o apetite, fosse de que coisa fosse, o rir e troçar do que acontecesse, ou pudesse acontecer. Esse pessoal de Florença eram os centrais da Gabriela Pugliese da Idade Média. Para eles, era apenas uma pestezinha. Outros agiam de modo pior ainda. Aproveitavam as epidemias para roubar o próximo. Em 1665 aconteceu uma epidemia terrível na Inglaterra que ficou conhecido como a Grande Praga. Para se ter uma ideia da intensidade desta epidemia, dos 350 habitantes da aldeia de Ean, restaram apenas 33. Mesmo com toda essa mortalidade, de acordo com a descrição de Daniel Defoe, não nego que se cometeram muitos roubos e atos perversos naquele tempo terrível. A ganância era tão poderosa sobre alguns que se expunham a qualquer risco para roubar e saquear. Nas casas de onde toda a família e moradores estavam completamente mortos, eles entravam de qualquer jeito, sem se preocupar com o perigo do contágio, retirando inclusive as roupas dos cadáveres e as roupas das camas onde os mortos estavam deitados. Haviam casos de enfermeiras que deixavam os doentes morrerem de fome ou que os sufocavam para morrerem mais rápido. Mas há casos surpreendentes de heroísmo e abnegação durante epidemias. Durante a gripe espanhola, a cidade de El Paso, no Texas, converteu uma escola em hospital para atender principalmente mexicanos pobres. Muita gente se ofereceu como voluntários para tratar dos doentes. Uma mulher escreveu: "Eu estou muito feliz em poder ajudar. Não fiz nenhum curso de enfermagem, nem na verdade nenhum treinamento. Provavelmente não possuo qualificação para ser enfermeira, exceto o meu desejo de aliviar o sofrimento das pessoas." E voltando lá para Atenas, Tucídides informa o seguinte: as pessoas altruístas, por respeito humano, entravam nas casas dos amigos sem preocupar-se com as suas próprias vidas. Numa ocasião em que mesmo os parentes dos moribundos, esmagados pela magnitude da calamidade, já não tinham força sequer para chorar por eles. Muito bonita a expressão utilizada por Tucídides, por respeito humano. Em todas as epidemias, há heróis conhecidos ou anônimos que aparecem para cuidar dos doentes. Por tudo isso, Albert Camus, o autor que comparou a peste ao fascismo, no final do seu belo livro afirmou: o Dr. Rieu decidiu então redigir esta narrativa, que termina aqui, para não ser daqueles que se calam, para depor a favor dessas vítimas da peste, para deixar ao menos uma lembrança da injustiça e da violência que lhes tinham sido feitas, e para dizer simplesmente o que se aprende no meio dos flagelos, que há nos homens mais coisas a admirar do que coisas a desprezar. Pouca coisa precisa ser dita depois dessa citação. A frase final, há nos homens mais coisas a admirar do que coisas a desprezar, está na minha opinião, entre as top 10 frases mais impactantes de todos os tempos. Mesmo em tempos de morte, de medo, de separação, de dor, de ignorância, temos a acreditar que o lado bom que existe em cada um de nós vai ser a nossa arma para superar a tragédia. Em tempos de Covid-19, eu recebi alguns memes e um deles falava que os historiadores iriam ter muito trabalho para explicar o ano de 2020. Com certeza a gente vai ter um pouco de trabalho, mas a dificuldade não vai ser para explicar a epidemia do coronavírus. Ela não é nem um pouco diferente das outras epidemias que aconteceram anteriormente. E como nas outras, ela despertou o que há de melhor e o que há de pior nos seres humanos. O que vai ser difícil para os historiadores explicar vai ser o TikTok.